Olá, eu sou o Felipe Macedo, especialista em imóvel na planta, e esse é o canal Macedo na Planta. Aqui nós analisamos os principais lançamentos do mercado imobiliário para você poder ir no stand e comprar o seu imóvel sem passar perrengue nenhum. Por que a gente faz isso? A gente quer que você fique bem informado, saiba todos os detalhes do projeto, para chegar lá no stand e estar apto a conversar frente a frente com o corretor e já chegar lá preparado para fazer suas perguntas e descobrir o preço do lançamento. Porque aqui a gente não fala de preço, a gente fala de produto, para você entender direitinho sobre planta, localização, área de lazer e, claro, para você entender se faz sentido para você comprar esse imóvel. Então a gente vai saber todos os detalhes daqui a pouquinho. Vem comigo, você não vai se arrepender. Show de bola, já colocamos na tela aqui o book para ver junto, mas para a gente ver junto, antes de tudo eu tenho que botar o meu óculos, né? Opa! Agora eu consigo ver a mesma coisa que você. Respira fundo, vamos lá, parte por parte. A primeira coisa que a gente gosta de olhar nesse diálogo é a logo, para a gente entender o recado que a construtora dá para a gente. No caso da MRV, ela escolheu uma logo aqui que mete uma ilha no meio do oceano. O Primor Carioca, ele é irmãozinho do Esplendor. Olhando aqui nessa capa do book, união de todos os seus sonhos em condomínio fechado, lazer e segurança, vendendo segurança é importante, assim como a questão do lazer. Outra coisa que a gente precisa entender aqui de cara é a fachada. Normalmente não são dentro do Minha Casa Minha Vida. Esse projeto está falando de um projeto que os objetivos custará. Então não é uma fachada investiu profundamente, também sem grande detalhe. Agora a gente vai evoluir. Antes de passar no book, passo para trás para entender sobre a localização. Bom, então vem comigo que vai aparecer agora. Mapa na tela, vamos entender um pouco melhor a localização. O projeto está aqui, ó, exatamente aqui onde está meu mouse. Aqui a linha amarela, então está pertinho da linha amarela. Acesso fácil para a barra aqui para baixo, acesso fácil para o centro aqui para cima. E aqui é simples, né? Da linha amarela para baixo é Del Castilho, da linha amarela para cima é em Auma. Ele está bem aqui na fronteira, do lado de um outro projeto, também da MRV, chamado Esplendor Carioca, um projeto que já foi lançado, já foi vendido, e é basicamente um complemento desse projeto. São projetos irmãos, basicamente a mesma quantidade de unidades, o mesmo lazer, a mesma planta. Dois projetos aqui, Minha Casa Minha Vida, exatamente para cumprir essa função de unidades num preço adequado para a região. Importante a gente ressaltar que nessa região tem dois shoppings muito relevantes. Temos aqui o Nova América e aqui embaixo o Norte Shopping. Quem mora nessa região acaba indo para um desses dois shoppings, prioritariamente o Norte Shopping. O Norte Shopping é um shopping muito grande, uma grande referência na zona norte do Rio de Janeiro e está aqui bem pertinho do projeto. Agora, andando mesmo para o projeto, não sei se vai andando, porque tem a linha amarela no meio do caminho, mas é muito próximo. Tem o Shopping Nova América, e no Shopping Nova América ele é famoso por ter metrô, tem uma estação de metrô lá dentro que interliga com o Rio de Janeiro todo. Além disso, são dois shoppings ultra completos, com cinema, outback, praça de alimentação, tudo aquilo que a gente conhece bem em shopping. Do outro lado, tem a estação de metrô de Inhaúma, está logo aqui. Então, basicamente, 1 km para cima, 1 km para baixo, tem duas estações de metrô, facilitando aí o transporte de quem morar nesse projeto. Temos que ressaltar aqui, é inevitável, a presença do cemitério atrás. Não creio que seja um pênalti profundo. Algumas unidades vão ter vista, mas o acesso ao cemitério é para o outro lado. Então, tá ali do lado. Tem essa vista para algumas unidades, mas não é algo que vai impactar diretamente. Por outro lado, aqui pertinho tem sim uma comunidade chamada Parque Proletário. Ela impacta, não tem jeito, está no Rio de Janeiro, isso acontece bastante, mas ela não tem o porte de um complexo do Alemão, de um Jacarezinho. Ela tem lá os seus riscos, tem lá as suas questões, mas a gente não está falando de um local tão perigoso quando comparado com outros pontos da Zona Norte, tá bom? É isso, a gente é para falar de localização. Agora a gente vai falar de book, vamos entrar no book, olhar profundamente o lazer, as plantas e no final dizer se vale a pena comprar ou não esse projeto. Vem comigo, você não vai se arrepender. O book está na tela de novo. Vamos passar dessa primeira página, que a gente já falou um pouquinho dela. Vamos evoluindo, né? Lembrando, esse projeto tem muito a função de ser um projeto barato, enquadrado na Minha Casa Minha Vida, focado naquela primeira moradia. Então tem uma parte introdutória falando profundamente sobre isso, explicando sobre morar, ter um apartamento próprio, as vantagens de comprar um apartamento próprio. E eu não vou explicar isso para vocês estão aqui porque vocês estão realmente querendo comprar um apartamento na planta. E esse projeto cabe nessa função. Tá? Importante, ele explica aqui o Minha Casa Minha Vida, então subsídio até 55 mil, financiamento em até 360 meses, uso do FGTS, taxas menores de juros, isso aqui gerando a possibilidade de você comprar o seu primeiro apartamento. Esse plano do governo é muito bom, se quiser a gente faz um vídeo só sobre o Minha Casa Minha Vida para te ajudar. Gostou da ideia? Deixa um comentário aqui que a gente grava para você. Aqui um pouco falando da MRV institucional, falando que eles transformam a região onde eles vão fazer o lançamento, eles chegam para mudar a
a estrutura, para dar uma dignidade, trazer área de lazer, trazer conforto para quem vai morar nos seus empreendimentos. Então, um institucional muito bem feito da parte deles. E aí começa a falar propriamente do Primor Carioca, o lançamento que a gente está falando. Os apartamentos de 1 ou 2 quartos estão aqui, ó, opção de varanda, algumas unidades com varanda, outras sem, lazer completo com piscina e um condomínio fechado, e aqui mostra claramente o portão do condomínio fechado. Tá? Aqui nesse texto está falando tudo que a gente explicou no mapa, proximidade com a linha amarela, dos shoppings, de supermercados, também fácil acesso ao centro, metrô, essas coisas. Mais uma vez mostrando o mapa. Aqui fica bem claro o Primor e o Esplendor, dois condomínios vizinhos, então é bem alinhado com o que a gente já acabou de falar. E aqui começa a falar do projeto em si. Reparem só, a piscina é o grande destaque do projeto, ela fica num nível mais elevado, então vocês vão reparar, né, tem o estacionamento no térreo, e em uma parte do estacionamento existe como se fosse dizer assim, uma cobertura do estacionamento. Nessa cobertura fica a área de lazer, especialmente, a gente está falando aqui de piscina, salão de festas com churrasqueira, salão gourmet, tá bom? Então tudo nesse pequeno embasamento feito em cima do estacionamento. Aqui o salão de festas, a área gourmet com churrasqueira, então você fazer um churrasco caprichado, aqui com uma varandinha. Playground para molecada, então pensa também na família, lembrando aqui que o foco é muito na primeira residência, então pessoas começando a estabelecer a sua vida, ainda com filhos pequenos, então tem o lazer aqui. É básico, mas está lá, funciona, cumpre bem a função. Aqui, gente, começando tem imagens internas, você vai ver, quando a gente fala lá no apartamento, você vai ver que a cozinha é integrada com a sala, essa imagem ajuda a dar essa sensação. Você vê aqui que não tem uma parede fechando a cozinha, então você tem aqui como se fosse um único cômodo integrado, facilitando aí a convivência de quem está cozinhando, de quem está na cozinha, com quem está na sala. Aqui algumas sugestões de decoração, tá? Você vê aqui uma unidade que tem vista para o lazer, então o lazer está logo aqui. Presença de unidade garden, a gente sempre fala que existem garden, a gente quase nunca comenta o garden porque eles são poucas unidades. Aqui tem algumas unidades gardens, a gente está falando de uma região que é muito horizontal, então tem muita gente que mora em casa. Para morar num condomínio, às vezes ele quer ter esse jardinzinho, aqui tem uma solução interessante. Bom, o lazer está na tela, agora a gente vai entender tudo aquilo que a gente acabou de ver, como ele se espalha pelo condomínio. Primeira coisa que você precisa entender, a entrada do condomínio é por aqui, pela Pastor Martin Luther King. Entrou, você está numa alameda, né, entre os prédios, então bloco 1 aqui em cima, bloco 2, bloco 3 aqui. E aqui onde tem essas vagas, elas têm a vaga embaixo e o lazer suspenso em cima. Esse lazer, que fica em cima aqui, está representado aqui do lado de fora. Na verdade, ele possui uma piscina adulto, uma piscina infantil, playground, espaço gourmet com churrasqueira e salão de festas. Esse é o lazer que está aqui nesse embasamento sobre as vagas. Além disso, tem bicicletários espalhados, são esses números 16 aqui, que são bicicletários, e um pet place aqui, número 11, você não precisa sair do condomínio para passear com seu cachorro, tem aqui esse elemento que ajuda muito, tranquiliza quem tem o seu pet, pode resolver ali, sem precisar sair, ficar no conforto ali do condomínio. Outra coisa importante sempre a gente observar é a rosa dos ventos, tá? Aqui nesse mapa, o sol está nascendo em cima, o leste está aqui para cima, e está se pondo embaixo. Então o sol da manhã está nessa fachada, e o sol da tarde está nessa fachada. Isso é importante para quando você for decidir qual imóvel você vai comprar. Sempre leve em consideração. O sol da manhã está em cima, nesse caso, o sol da tarde está embaixo. Falamos já do lazer, agora vamos dar uma olhada na ficha técnica desse projeto. Ficha técnica na tela, vou dar um zoom aqui para a gente conseguir ler junto. Ó. Então, um terreno de quase 9.000 metros quadrados, localizado na Pastor Martin Luther King, em 1989, em Auma. Quando a gente for olhar o vídeo do projeto, você vai ver que fala-se Del Castillo, porque a necessidade de se aproximar de Del Castillo é bem interessante, porque se junta com Nova América. Então, você transforma a região numa região mais interessante. O lazer, a gente já falou algumas vezes, piscina adulto, infantil, salão de festa, pet place, espaço gourmet, churrasqueira e bicicletário. São 500 unidades, tem 3 elevadores por torre, é uma torre um pouquinho mais alta, né? Normalmente Minha Casa Minha Vida é térreo mais 4, aqui a gente está falando de uma torre claramente mais alta. Tem 201 vagas, então 40% de vagas. E tem 2 tipologias, basicamente. 2 quartos com 40 metros, com varanda, e 2 quartos de 35 metros sem varanda. Tá? Tem outras tipologias sem varanda, mas para a gente fazer conta aqui, para a gente guardar na cabeça, com varanda 40 metros, sem varanda 35 metros. E agora a gente vai olhar as plantas. Vem comigo. Essa imagem aqui ajuda a gente a entender melhor o lazer que eu falei que é suspenso.
Reparem só, as vagas estão aqui embaixo e aí tem os pilotis sustentando o embasamento aqui, ó. Então, para você usar esse lazer, você vai ter que subir uma escadinha, um elevador, provavelmente tem as duas opções, e aqui em cima está o lazer do condomínio, tá bom? Agora a gente vai falar de planta. Esse projeto, como eu já falei, tem duas plantas básicas, uma de 35 metros, a outra de 40 metros, a diferença entre elas é a varanda, ambas têm 2 quartos. Tanto uma quanto a outra, piso cerâmico na sala, na cozinha e nos banheiros, piso laminado nos quartos. Beleza? Esse é o acabamento padrão. Agora, antes de a gente falar da planta propriamente, eu queria te fazer um convite. Está gostando desse projeto? Está gostando dessa análise? Então vai lá no nosso Instagram. Além do que a gente faz aqui no YouTube, a gente tem lá um canal no Instagram no qual a gente dá dicas sobre o processo de comprar imóvel na planta. Aqui a gente destrincha os produtos, lá a gente conta os macetes para você comprar um imóvel na planta sem passar perrengue nenhum. Dá um pulo lá, o Instagram está aparecendo aqui na tela, é @macedonaplanta. Só dá um pulo que você não vai se arrepender, tem sempre conteúdo novo lá também, tá? Agora a gente vai dar um zoom aqui nessa planta da esquerda para entender um pouco sobre a planta de 35 metros com 2 quartos desse projeto. A entrada dele é aqui por baixo, como a gente já viu lá naquela imagem decorada do interior do apartamento, é uma sala integrada com a cozinha e eu acho isso bastante legal, tá? Caso você não goste, depois você pode colocar alguma marcenaria separando os dois ambientes, tá? Mas a construtora só entrega essa parede aqui, basicamente para proteger a área de serviço e ter um espaço para você colocar a televisão. Essa sala é uma sala legal, ela tem um espaço para uma mesa de jantar de 4 lugares e um espaço também para uma sala de TV, né? Você consegue botar um sofá, TV, aqui fica bem claro. Fora isso, tem um banheiro aqui embaixo, um quarto um pouquinho menor e um quarto maior aqui para ser o quarto do casal. A ideia aqui é ser uma família, uma persona básica aqui é o casal com filhos, filho pequeno, e aí tem aí um quarto para o casal, um quarto para o filho. Lembrando aqui, essa planta é a planta sem varanda. Agora a gente vai falar da planta com varanda. Está na tela aqui a planta com varanda. Aqui a gente está falando de 2 quartos com 40 metros. Só dando um zoom, é uma planta bem parecida com a outra, a diferença é que aqui é um pouquinho mais esticada, ela era mais quadradinha, mas de toda forma você entra por aqui, entrou, você dá de cara com a cozinha, novamente integrada com a sala. Aqui nós temos uma sala um pouquinho mais apertada, tá? Então a sala de jantar e a sala de TV estão um pouquinho mais próximas. Aí nós temos a varanda, que é o grande diferencial dessa planta. Ela está integrada com a sala e ela claramente tem um passaprato aqui, um acesso para a cozinha, o que é sempre legal, facilita aí toda forma de contato. Caso você esteja fazendo alguma coisa na varanda e tal, você passa aqui a comida, a bebida, pela janelinha da cozinha. Aqui na circulação foi criado um espaço para home office, o que eu valorizo muito, o público está cada vez mais trabalhando de casa, então tem um espaço para home office bem legal. E aí temos um quarto logo aqui e o outro quarto maior também na sequência. E o banheiro aqui no final. Então são duas plantas bem básicas, de 2 quartos, sem grandes novidades, sem grandes inovações, mas cumprem bastante a função. É uma moradia bem digna, uma planta bem desenhada para quem deseja morar nessa região. Ficamos aqui analisando o Primor Carioca, lançamento da MRV em Auma, próximo do Del Castilho, próximo do Shopping Nova América, ali na zona de influência do Norte Shopping, do Engenhão, muito próximo da linha amarela, permitindo um acesso aí tanto para a Barra quanto para o centro com muita facilidade. Um projeto de 500 unidades, com 2 quartos de 35, 40 metros, algumas unidades com vaga, outras unidades sem vagas, mas com lazer e segurança, condomínio fechado, que conta com lazer aí de piscina, salão de festa, salão gourmet, pet place e playground. Projeto bem legal, enquadrado no Minha Casa Minha Vida, com um preço que pode fazer sentido para você. Aqui a gente não fala de preço, mas se for lá no stand conversar com o corretor, ele vai tirar todas as suas dúvidas sobre isso. O que a gente sabe, está bem claro nesse material, é que esse produto é um produto faixa 2 do Minha Casa Minha Vida. Então ele é feito para caber no orçamento ali de quem ganha uns 4 mil até 6 mil reais. Então se você está nessa faixa, esse pode ser um projeto bem legal para você. Obrigado, meus amigos. Gostou do vídeo? Não esquece, deixa um like pra gente, se inscreve no canal e conta pros amigos. Em breve tem mais. Vem comigo, você não vai se arrepender.